Bom dia a todos! Hoje nós vamos terminar Gênesis 18, que faz parte do curso bíblico do Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos falar sobre Gênesis 18, de 17 a 33, que é a segunda parte, e depois eu estarei postando as questões para as pessoas que fazem parte do curso. E as questões e respostas estão no nosso site para serem conferidas pelas pessoas que preferiram acompanhar o curso. Então, acesse o nosso site para ver o que é que as pessoas estão respondendo. Se você acessar lá, vai na parte de cima e veja curso bíblico. E depois as mais antigas estão no curso bíblico 1. Uma pergunta para vocês. Se alguém disser para você, eu recebi uma profecia que Deus vai destruir o Brasil, qual é a primeira coisa que vai surgir na sua cabeça? Mas como? Deus vai destruir o Brasil? Tanta gente inocente vai morrer? Essa também era a pergunta que surgiu na cabeça de Abraão. E Abraão não estava sozinho. Moisés também se perguntou a mesma coisa, Arão perguntou a mesma coisa a Deus. Então, nós vamos conferir na sua palavra o que é que isso quer dizer. Versículo 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Nós vamos ver aí que Deus resolveu não esconder nada de Abraão. Ele queria que Abraão soubesse que ele iria destruir Sodoma. E a partir de tudo isso, Abraão iria entender sobre a grandiosidade da promessa de Deus. Porque até hoje muitos pensam que porque nós somos descendentes de Abraão, nós temos toda a terra que Deus nos prometeu, que Deus deu a todos nós. Mas nós vamos ver na lição de hoje que só possui a promessa de Deus aquele que acredita nele e que faz a sua vontade. Versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e de direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Gálatas 3, 7 e 8. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Aí, versículo 20 de Gênesis, disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Sodoma estava mergulhado em muitos pecados, como nós já vimos, não só a idolatria, mas o sacrifício de crianças e muitas outras coisas. A injustiça social era imensa ali. E hoje Abraão vai interceder por eles, porque Abraão pensa que dentre eles deve haver algum justo lá e que não deveria ser destruído. Agora, para Deus, esse povo já estava no momento como se fosse uma água fervendo em alta temperatura, já não tinha mais o que
ser feito, porque eles não estavam ouvindo, eles não estavam seguindo aquilo que Deus queria que eles seguissem. Vamos ver o que é que o profeta Isaías está falando sobre eles. A expressão do rosto os denuncia, exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos, trouxeram desgraça sobre si mesmos. Veja que o que Isaías está falando aí é sobre um outro povo, fazendo comparação com o povo de Sodoma quando foi destruído. Mas veja que é uma descrição da desobediência. Como a gente vê hoje em dia, as pessoas estão vivendo na desobediência como se fosse algo moderno, algo maravilhoso, mas elas na realidade estão indo contra a palavra de Deus, estão desobedecendo a Deus. Estamos chegando nesse ponto de ebulição, em que a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Como na Bíblia é comparado com a dor do parto. A dor do parto ela vai aumentando, aumentando, aumentando até que a criança nasça. Quer dizer que esse aumento do pecado ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até chegar àquele ponto em que algo tem que ser feito por Deus. E é esse o nosso caminho, é onde nós estamos atingindo esse ponto de ebulição, em que haverá, de qualquer maneira, um momento em que Deus ou ele vai vir para julgar, ou se ainda não é o tempo, ele vai fazer algo que é para dar uma limpeza naquilo que a gente está vendo, não só no Brasil, mas em outros países. Vamos continuar aí no versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abrão permaneceu diante do Senhor. Abrão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Aí está a pergunta que eu comecei este vídeo fazendo, essa pergunta para vocês sobre o Brasil, a mesma questão de Abraão. Então nós vamos ver aí em Números 16, 22, que também foi a questão de Moisés e de Arão. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? Agora, continuando a leitura de Gênesis a partir do versículo 24. Aí é Abraão perguntando para Deus, para descobrir o que é que Deus realmente está pensando sobre destruir os justos e os injustos. E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora
que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. 10 era o grande número. E Deus saiu dali porque ele não tinha mais nada a dizer. O assunto estava encerrado, estava decidido sobre Sodoma. Provavelmente em Sodoma não haviam 10 justos, porque Deus acabou destruindo Sodoma. Nós sabemos que 10 pessoas justas em uma cidade podem liderar uma multidão para Deus. Então, Deus, por amor a elas que estão fazendo o trabalho para levar essa multidão a Ele não destruiria essa cidade. Mas o grande problema que responde à nossa pergunta é que neste mundo ninguém é totalmente justo. Porque nem a nossa justiça ela é totalmente justa. Nós vemos que existem muitas pessoas inocentes sendo julgadas como culpados. Por quê? Porque nós não temos uma justiça completamente justa. E nenhum ser humano é completamente justo, porque para ser completamente justo, ele teria que ser Deus. E isso não existe. Vamos ver o que é que Romanos está falando. Romanos 3, 10 e 11 está escrito: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. A nossa sabedoria vem em a gente buscar a Deus e a gente passar por uma transformação através da obediência, através do pedido de perdão, dando perdão, sendo perdoado. Acreditar em Jesus Cristo como o nosso Salvador. Agora, a questão da justiça está dizendo aí que ninguém é totalmente justo. Aí nós vemos que no versículo 33, Deus terminou, tendo acabado de falar com Abraão, Deus partiu e Abraão voltou para casa. O que nós concluímos disso é que era necessário para Deus fazer um pré-julgamento do povo de Sodoma. A cidade foi destruída, não significa que essas almas foram destruídas. Mas Sodoma deixou de existir naquela época. Será que ninguém se salvou dessa destruição? Nós sabemos que Ló se salvou. Mas pelo fato de a gente ter conhecimento de apenas Ló ter sido salvo, nós sabemos que Ló foi salvo pela misericórdia de Deus para Ló, não para a cidade de Sodoma. Então vamos ver o que é que está escrito a partir de 2 Pedro 2:7. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Deus, na sua justiça, reconheceu o arrependimento de Ló e ele deu uma segunda chance a Ló. E nós vamos ver aí que o que está falando aí em 2:9 é que, ao mesmo tempo, manter os perversos sobre o castigo até o dia do julgamento.
Isso nos diz que essas pessoas que moravam em Sodoma, elas não foram exterminadas, mas elas foram transferidas para um lugar de castigo, para aguardar o julgamento. Porque, de acordo com a promessa de Deus, Jesus voltará para fazer esse julgamento. Mas por causa desse pecado imenso em que Sodoma estava mergulhada, Deus fez esse pré-julgamento, como fez na época de Noé também. Não é que destruiu as pessoas afogadas, as pessoas acabaram, não. Elas foram transferidas para um lugar em que elas vão ser castigadas pela desobediência. Contrário do que a gente pensa é que Deus, por ele ser bondoso e misericordioso, ele vai dar chance a todas as pessoas que estão no pecado, estão mergulhadas em todo tipo de coisas ruins. Não, Deus não vai fazer isso. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher o nosso caminho, da gente poder escolher a Ele ou ao Satanás. E é assim que a sua justiça funciona. Deus não vai nunca dar assim uma oportunidade de viver no céu para uma pessoa que não se redimiu, para uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados. Então vamos ver o que é que está escrito em Jó 8:20 sobre isso. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Então, cada um tem que fazer a sua obra. A gente não vai a Deus através da obra, mas através do arrependimento, através de aceitar Jesus como nosso Salvador. Mas aceitando, arrependendo dos pecados e fazendo tudo isso, nós nos tornamos pessoas de luz, novos seres diante de Deus. Nós nos santificamos pouco a pouco. Então, não é a santificação como obra que nos leva a Deus, mas a nossa purificação através do arrependimento dos pecados, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em aceitá-lo como nosso Salvador, acreditar em Deus, é isso tudo que nos salva. Tudo isso vem também com a obra. Não obra no sentido de fazer algo para ser salvo, mas uma obra espiritual em nós mesmos, para a nossa melhoria, a gente parar de fazer maldade ao nosso próximo e a nós mesmos. Acreditar em Deus como uma pessoa justa, uma pessoa que nos promove tudo de bom, que quer tudo de bom para a gente. Mas a gente fica escolhendo erradamente as coisas do homem e não de Deus, que nos causa muita infelicidade, como causou a Sodoma e a Gomorra. Um bom dia, muita paz no seu coração. Vamos pensar na palavra de Deus e aplicá-la nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém.